Vamos lá, direto ao ponto. A gente já parou para pensar por que a gestão dos nossos espaços públicos, das nossas cidades, dos serviços, por que tantas vezes parece que a coisa não anda? A resposta, olha, pode estar numa crise de concepção. E para investigar isso, a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador brasileiro fundamental, Alberto Guerreiro Ramos. Sabe aquela sensação de que a burocracia é lenta demais? Ou que as políticas públicas simplesmente não acertam o alvo? Pois é, isso é bem familiar para muita gente. E segundo o Guerreiro Ramos, isso não é um acidente não, é na verdade um sintoma. Um sintoma de que a própria planta baixa da nossa administração, sabe, a forma como a gente pensa a governança dos nossos territórios, já está fundamentalmente ultrapassada. Ok? E para a gente entender onde está o defeito do sistema, a gente precisa primeiro olhar para uma coisa. Qual é o modelo de ser humano que esse sistema foi desenhado para atender? Porque a tese central do Guerreiro Ramos é justamente essa. As nossas estruturas de governança, elas foram construídas para um tipo de pessoa que, bom, simplesmente não existe mais. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. A administração pública tradicional, essa que ainda hoje organiza a nossa vida, os nossos territórios, ela opera com base numa ideia muito, mas muito simplista do que motiva as pessoas. Ela foi desenhada para um mundo que, convenhamos, já ficou para trás, não para o cidadão complexo, informado que a gente tem hoje. E olha só que interessante a gente ver aqui a evolução dessa visão tão limitada. Primeiro, a gente tinha o tal do homem operacional, basicamente uma engrenagem que funciona com um incentivo financeiro. Depois veio uma versão um pouquinho mais sofisticada, o homem reativo, que tem emoções, sentimentos e que precisam ser gerenciados. Mas percebe, o padrão é o mesmo. O indivíduo é visto como um objeto a ser administrado pela organização, e não como um agente ativo que constrói o seu próprio território. E essa citação do Guerreiro Ramos resume a armadilha perfeitamente. Pensa bem, se um gestor público é treinado para servir só ao Estado-nação, como é que ele lida com um problema local, ali no território dele, que é causado por uma crise global, tipo uma pandemia ou uma crise climática? Essa visão antiga cria um impasse, uma ambiguidade que simplesmente paralisa a ação nesse mundo todo interconectado que a gente vive hoje. Beleza, então. Se o modelo está errado, como é que a gente começa a consertar isso? É aqui que a proposta do Guerreiro Ramos fica bem contraintuitiva. A solução, segundo ele, não vem de um novo superplano, de uma nova fórmula mágica. Vem do oposto. Vem de uma dose de humildade intelectual, de abraçar aquilo que a gente ainda não sabe. O conceito-chave para isso ele chama de docta ignorantia, ou traduzindo, ignorância consciente. E calma, não se trata de valorizar a ignorância, muito pelo contrário. É sobre ter a sabedoria de admitir que os mapas antigos já não servem para esse novo território. É o reconhecimento de que os desafios que a gente enfrenta hoje na governança, seja a crise climática, a crise urbana, exigem um aprendizado totalmente novo. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, há ignorância insuspeita. Sabe o que é isso? É aquela insistência em usar a mesma fórmula de sempre e esperar um resultado diferente. Só familiar? A gente vê isso muito em políticas públicas que fracassam de novo e de novo. Do outro lado, a ignorância consciente. Essa sim, é a verdadeira mola da inovação. É aquela postura que diz, ok, isso aqui não funciona mais, vamos ter que aprender juntos a fazer de outro jeito. Então, partindo dessa base, dessa ideia de reconhecer o que não se sabe, o Guerreiro Ramos começa a desenhar um novo projeto para a administração pública. Um projeto que não é baseado em controle, mas sim em engajamento. A proposta dele é radical. É repensar a governança dos nossos territórios do zero. Em vez de só obedecer a regras antigas, essa nova administração precisa de uma postura muito mais ativa, que se baseia em 3 pilares centrais de engajamento. E como isso funciona na prática, na governança do dia a dia? Vamos lá. Primeiro, engajamento com o mundo. Quer dizer que a política ambiental de uma cidade, por exemplo, tem que estar conectada com a realidade do planeta todo. Segundo, engajamento com o crescimento humano. Um sistema de transporte público, por exemplo, não é só sobre levar gente de um lado para o outro. Tem que ser projetado para a dignidade, para a autonomia das pessoas. E terceiro, engajamento com a legitimidade. Isso significa que um projeto urbano só funciona de verdade se tiver diálogo, se tiver o consentimento da comunidade. Percebe? Isso é uma inversão completa de perspectiva. A governança de um território deixa de focar só em como maximizar os recursos daquela nação, muitas vezes passando por cima das outras, e passa a pensar em como aquele lugar específico pode contribuir para um bem-estar muito maior, para o que ele chama de a riqueza do mundo. Só que, claro, um sistema tão diferente assim exige um novo tipo de pessoa para fazer ele funcionar, seja no serviço público ou na sociedade civil mesmo. E o Guerreiro Ramos dá um nome para esse novo ator. É a pessoa parentética. Parentética. O nome vem da imagem de colocar algo entre parênteses.
Pensa nisso. É a capacidade de dar um passo para trás e olhar para as normas, para os costumes do seu território, sabe, para aquele famoso jeito como as coisas sempre foram feitas, e se perguntar: peraí, isso ainda faz sentido hoje? A quem isso serve de verdade? É suspender a aceitação automática das coisas para poder fazer uma análise crítica de verdade. E a diferença para aqueles modelos tradicionais que a gente viu antes é total, é gritante. A pessoa parentética não está só preocupada em subir na carreira, ela não se desmotiva fácil. E, o mais importante, ela não é indiferente. A principal motivação dela é a busca por significado e a vontade de influenciar positivamente o ambiente ao redor. É exatamente esse tipo de cidadão ativo que uma governança de território moderna, adaptativa, precisa. E com isso, a gente amarra tudo e chega ao ponto central. A análise do Guerreiro Ramos, no fim das contas, não é só uma teoria, é quase um roteiro, um guia para a gente redesenhar a governança dos nossos territórios, para uma nova era e, claro, para um novo tipo de cidadão. Então, resumindo essa jornada, por que nossos sistemas de governança territorial patinam? Porque eles foram pensados para aquele homem operacional, um modelo que já ficou no passado. O nosso verdadeiro desafio hoje é construir sistemas para a pessoa parentética. E o caminho que o Ramos aponta passa por admitir que a gente não tem todas as respostas, pensar de forma global e, acima de tudo, colocar o desenvolvimento das pessoas no centro de tudo. E a reflexão toda termina com esta pergunta que é fundamental. Quando a gente olha para a prefeitura da nossa cidade, para as agências públicas, para as regras que organizam o nosso dia a dia, para quem elas foram desenhadas? Foi para um indivíduo que só cumpre ordens e consome serviços? Ou foi para um cidadão que questiona, que participa, que ajuda a construir o futuro do seu próprio território? A resposta que a gente dê para essa pergunta mostra o tamanho do desafio e da transformação que a gente tem pela frente.